Imagine por um instante que você acorda pela manhã, antes mesmo de abrir os olhos completamente. A luz da tela do celular ilumina o rosto ainda sonolento. Você entra no aplicativo de sempre, desliza o dedo uma, duas, três vezes e, de repente, já está mergulhado em um oceano de vidas perfeitas. Pessoas sorrindo em viagens de luxo, corpos moldados sem falhas, cafés da manhã dignos de revista, casais apaixonados que parecem viver em um mundo onde problemas não existem. E mesmo sabendo que aquilo é apenas uma fatia cuidadosamente escolhida da vida de alguém, uma voz silenciosa dentro de você começa a sussurrar: por que minha vida não se parece com isso? É quase automático, quase involuntário. É como se nossa mente tivesse perdido a capacidade de apenas observar, de apenas olhar, sem se comparar. E sem perceber, aquilo que deveria ser apenas entretenimento vira uma lente distorcida pela qual você começa a avaliar a si mesmo. É assim que muitos de nós iniciam o dia, não com gratidão pelo que temos, mas com frustração pelo que achamos que falta. E nesse processo silencioso, vamos permitindo que nosso valor pessoal seja calculado segundo um padrão que não é nosso, que não nos pertence e muitas vezes nem sequer existe. Os estoicos já falavam sobre isso muito antes da invenção de qualquer tecnologia. Epicteto, especialmente, alertava para o perigo de permitir que nossas opiniões, e não os fatos, assumissem o controle da nossa mente. Ele dizia que nenhuma coisa externa tem o poder de nos ferir, a não ser que nós mesmos entreguemos a ela essa permissão. E quando pensamos nessa lógica aplicada às redes sociais, entendemos muita coisa. Não é a foto perfeita que machuca, é o significado que damos a ela. Não é o sucesso alheio que nos diminui, é a comparação que decidimos fazer. O problema não está no mundo, mas nos olhos com que o vemos. E parece que quanto mais avançamos em tecnologia, mais retrocedemos emocionalmente. Temos hoje acesso a quantidades absurdas de informação, mas não sabemos mais o que fazer com ela. Em vez de inspirar, ela sufoca. Em vez de motivar, ela pressiona. Em vez de aproximar, ela afasta, especialmente de nós mesmos. Isso acontece porque criamos expectativas irreais, alimentadas por imagens que não representam a vida real. Acreditamos, mesmo que inconscientemente, que deveríamos estar felizes o tempo todo, produtivos o tempo todo, impecáveis o tempo todo. E quando falhamos nesse padrão impossível, sentimos vergonha, frustração, inadequação. A comparação nasce do desejo, e o desejo nasce da ilusão. E a ilusão nasce da interpretação equivocada dos fatos, exatamente o tipo de erro que o estoicismo tenta nos ensinar a evitar. Se você parar e observar com calma, vai perceber algo quase cruel. Nas redes sociais, o outro sempre parece estar vencendo. Sempre há alguém com mais tempo livre, mais dinheiro, mais beleza, mais oportunidades. Uma vida inteira de possibilidades encaixada em um quadrado iluminado de 1080 por 1080 pixels. E quando colocamos nossa vida real, cheia de momentos comuns, de dias difíceis, de incertezas e pausas, ao lado dessa vitrine de perfeição artificial, é óbvio que vamos nos sentir atrás. É como comparar o rascunho de um livro com o capítulo final editado e revisado de outra pessoa. É injusto, e mesmo assim, fazemos isso repetidamente. Marcos Aurelius dizia que a mente se molda ao que pensa constantemente. Agora imagine quantas vezes por dia você pensa no que falta, no que poderia ser, no que alguém tem e você não tem. Imagine quantas vezes sua mente repete esse padrão sem que você perceba. O que estamos moldando, afinal? Estamos criando uma mente fortalecida ou uma mente dependente de aprovação externa? Estamos nutrindo a sensibilidade ou a insegurança? Estamos construindo uma identidade própria ou sendo empurrados para um molde que nunca foi nosso?
As redes sociais têm algo paradoxal. Elas são ferramentas incríveis, mas também portas abertas para a comparação tóxica. E o que mais impressiona é que a comparação raramente é justa. Quando nos comparamos, não olhamos para nossas conquistas, nossas virtudes, aquilo que fizemos com esforço. Não. Escolhemos sempre a melhor parte do outro e colocamos ao lado da nossa pior parte. É uma batalha perdida desde o início. E a pergunta é: por que fazemos isso? O que dentro de nós precisa tanto dessa medição constante? Talvez seja a necessidade humana de pertencimento. Talvez seja a insegurança disfarçada de ambição. Talvez seja o desejo de ser visto, reconhecido, validado. É um mecanismo natural, mas que se torna destrutivo quando aplica medidas irreais à nossa própria vida. Epicteto diria que o erro fundamental está em focar no que não controlamos. Não controlamos a vida do outro. Não controlamos a forma como as pessoas se apresentam. Não controlamos a edição que cada um faz da própria existência antes de publicá-la. Mas controlamos nosso julgamento. Controlamos como reagimos. Controlamos se vamos nos deixar envolver em uma batalha que não é nossa ou se vamos, com serenidade, voltar o olhar para dentro. E talvez o ponto mais importante seja este: nada do que vemos nas redes sociais pode preencher um espaço emocional interno. Nenhuma foto bonita cura a insegurança. Nenhuma comparação melhora a autoestima. Nenhum número de seguidores ou curtidas produz paz interior. Essas coisas são externas, são instáveis, são incontroláveis. E tudo que depende do externo, os estoicos já alertavam, é fonte de sofrimento. O que acontece é que quanto mais baseamos nossa identidade na aprovação digital, mais vulneráveis nos tornamos. Um comentário negativo abala nosso humor. Uma foto com poucas curtidas abala nossa confiança. Um amigo que cresce mais rápido que nós abala nosso senso de valor. E aos poucos, perdemos a capacidade de olhar para nós mesmos sem filtros, sem máscaras, sem a necessidade desesperada de caber dentro de algum padrão. Perdemos a familiaridade com quem somos quando ninguém está nos observando. Mas há uma saída. E ela não começa deletando redes sociais, nem se isolando do mundo, nem fingindo que somos indiferentes. A saída começa quando mudamos a maneira como interpretamos o que vemos. Marcos Aurelius dizia algo profundo. Se você se perturba com algo externo, o problema não está na coisa em si, mas na sua opinião sobre ela. E isso vale para tudo que enxergamos online. A foto não é o problema. O vídeo não é o problema. O sucesso do outro não é o problema. O problema é o que isso desperta em nós. E por que desperta? Quando olhamos para uma imagem e sentimos inveja, o sentimento não é sobre a imagem. É sobre nós. É um sinal de que algo dentro de nós está pedindo atenção, talvez cuidado, talvez reconhecimento, talvez cura. A comparação, nesse sentido, pode até ser um caminho para o autoconhecimento. Ela revela onde estão nossas fragilidades, nossos medos, nossas inseguranças mais profundas. E quando encarada com honestidade, pode ser um convite para crescer. O estoicismo não pede que você se torne frio ou insensível. Ele convida você a ser mais consciente, a olhar para o que sente sem se deixar dominar. A entender que não precisa reagir automaticamente, como alguém que aperta um botão e imediatamente explode. É uma filosofia que propõe força emocional, mas uma força gentil. Uma força que nasce do entendimento e não da rigidez. E nesse processo de autoconsciência, começamos a perceber que cada vida tem um ritmo. Cada pessoa tem seu tempo. Cada história tem sua trajetória. E que aquilo que vemos na tela não é a verdade completa, mas apenas uma versão seletiva. Quando entendemos isso profundamente, a comparação perde força, porque percebemos que não estamos atrasados. Estamos exatamente onde deveríamos estar,
para aprender o que precisamos aprender. O mundo digital cria pressa, mas a alma humana tem outro tempo. E tentar acelerar esse tempo com base em vidas que não são as nossas é como querer que uma planta floresça antes da estação. Não funciona, não dá certo, não traz paz. A verdadeira força nasce quando olhamos para o progresso alheio com admiração e não como ameaça. Quando percebemos que o sucesso do outro não diminui o nosso. Quando entendemos que cada pessoa luta uma batalha que nós não vemos. Que cada sorriso esconda uma dor, que cada conquista tenha seu custo e que ninguém, absolutamente ninguém, vive a perfeição que aparenta. No fundo, o que buscamos não é comparação, é conexão. E conexão verdadeira não nasce de máscaras, nasce de autenticidade, de vulnerabilidade, de coragem para ser quem somos, sem medo de não parecer suficiente. E se aceitarmos isso, podemos usar as redes sociais de forma muito mais saudável, como ferramenta, não como régua, como fonte de inspiração, não como espelho distorcido, como ponte, não como prisão. No final das contas, o que o estoicismo nos lembra é simples, mas poderoso. Cuide do que você pode controlar. E entre o que está sob seu controle está a forma como você se percebe. A forma como você se trata, a forma como você escolhe interpretar o mundo, e quando você muda isso, tudo muda. A comparação perde força, a ansiedade diminui, a paz interior cresce, e você finalmente consegue olhar para a sua própria vida com mais gentileza, mais maturidade e mais verdade. Se esse vídeo fez você refletir, eu quero te pedir algo. Deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo, você já se sentiu preso nessa comparação constante das redes sociais? Como isso afetou você? Quero muito saber a sua experiência. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para continuar recebendo vídeos como este. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.